Olá, meus amigos, irmãos, colegas que fala portuguesa. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Gênesis. Gênesis, hoje estaremos lendo o capítulo 7, tratando da época do dilúvio. Eu sei que no último vídeo ah, eu mencionei algumas situações de que talvez tenha desagradado a alguns, porque eu toquei naquela parte em que eu contei sobre as situações que acontecem em Israel hoje, com relação aos feiticeiros, né? Mas vou dizer uma coisa, eu não tenho compromisso com religião nenhuma, eu tenho compromisso com a Bíblia. E se ela diz que os feiticeiros não entrarão no reino, é porque eles não entrarão no reino. Então não importa a que religião você pertence, se você obedece a palavra, a Bíblia, das instruções que Moisés recebeu do Eterno no Monte Sinai, você sabe a verdade, né? Ou você anda em conformidade com o que o Eterno, com o que Hashem Adonai determinou, ou você vai pagar as consequências disso. Israel pagou isso muito, muito caro, quando eles erigiram altares até dentro do templo, oferecendo a outros deuses, inclusive trazendo feiticeiros da Babilônia. Eles pagaram muito caro por isso. Estão pagando até hoje. Quase 3.000 anos de cobrança. Capítulo 7 de Gênesis. Estamos na história de Noé, que o Senhor mandou ele construir a arca, disse todas as instruções, deu a ele todas as instruções, com certeza Noé consultou Melquisedeque não, Matusalém, Melquisedeque ainda não estava na situação, consultou Matusalém, que era o avô dele, consultou por certo o pai dele também, e teve a ajuda de alguns, né, inclusive dos filhos dele. Ele levou mais de 100 anos para a construção, claro, numa época que as coisas não tinham as facilidades que temos hoje, né? Você imagina serrar essa madeira, como é que não foi para ele? Ele teve que realmente, talvez nem tivesse serrado, talvez fosse feito de troncos, né? Mas os troncos teriam que ser todos do mesmo tamanho, na mesma dimensão, na mesma grossura, né? E para fazer as portas e janelas deve ter sido assim uma missão quase que impossível para Noé. Mas o Senhor deu as instruções e inteligência a ele para que ele pudesse fazer aquilo. E depois o Senhor instruiu ele para que ele levasse para dentro da arca mantimento para todos os animais, para eles, para durar por um bom tempo. E realmente o dilúvio durou, o tempo em que Noé ficou dentro da arca foi quase de 6, 7 meses. Então vamos lá. Versículo 1.
Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Vocês imaginam? Porque a Mesopotâmia até hoje, aquela parte do Middle East, até hoje não chove direito. Até hoje. Dá assim, temporais imensos, mas não tem aquela chuva constante como tem aqui, como tem no Brasil. Não existe esse tipo de chuva lá. Existem tempestades chuvosas. E naquela época ainda não existia essa chuva torrencial que existe hoje, que existe no Brasil, que existe por aqui. Então, para o povo daquela época, não está construindo uma arca num lugar que não tinha água, é uma loucura, né? Fala bem, velho, tá caduco, né? Caducou antes da época. Ainda mais ele dizendo que Deus ia mandar chuva, ia mandar tempestade, um hurricane, né? Como está acontecendo lá nos Estados Unidos agora. Ninguém acreditou, né, gente? E ainda ficavam zombando de coitado, né? De todos os animais, versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. Um casal, quer dizer, 14, né? Um casal. 7 casais. O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e a sua fêmea. Posso até entender por quê. Porque os animais limpos, eles demoram muito para procriar. E os animais que eles consideram imundos, procriam assim. O coelho, por exemplo, você deixar o coelho junto, um mês depois você tem 30 coelhinhos. Então, o Eterno sabia, né, dessa coisa. Por exemplo, o animal limpo é considerado, por exemplo, uma ovelha. Uma ovelha leva quase que um ano para gestar, né? E a vaca leva muito mais, né, gente? A vaca leva muito mais, acho que uns 24 meses, é uma coisa assim muito longa. Então, esses animais limpos, ele podia levar 7 casais, porque ia demorar demais a procriar. Mas esses que não são limpos, ele leva pouco, porque os bichos produzem igual água, né? Versículo 3, você já pensou? Se ele tivesse levado mais de um casal de coelho para dentro? No final de 7 meses, ele era bom que ele podia comer, né? Versículo 3. Também das aves do céu, 7 e 7. Porque também as aves só procriam na época certa, né, gente? Elas só procriam na primavera, né? Então, uma vez por ano elas procriam. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Está vendo como é que o Eterno cuida até da natureza? Como é que fala isso? Do equilíbrio, né? Do equilíbrio da natureza. O Eterno estava cuidando do equilíbrio, porque senão ia haver um desequilíbrio imenso lá dentro da arca, né? Porque passado Porque passado ainda 7 dias, o seu ainda do seu, ainda vai passar 7 dias depois que você botar esses animais lá dentro, ainda vai ter mais 7 dias. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e disfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Noé ia entrar na arca, se fechar na arca com os filhos e os animais, e ainda passar 7 dias para o povo ainda ficar lá fora criticando. Você imagina, eles iam fazer uma roda em volta e dançando, e criticando, né, e falando, né? Meu Deus. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Gente, foi muita coragem de Noé, né? Era confiar muito no Eterno, e por certo também confiar muito nos conselhos, né, que o avô e que o pai deram para ele. Olha aqui, gente. E era Noé da idade de 600 anos.
quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ele tinha 500 anos, quando o Senhor mandou ele casar, ter filho e depois construir a arca. Nesse período de 100 anos, os filhos dele cresceram, se casaram e Noé conseguiu construir. 100 anos para Noé conseguir construir a arca. E hoje, quando a gente leva 1, 2 anos para construir uma casa, a gente quase morre, né? Pois é. Noé levou 100 anos para construir a arca. Do momento em que o Eterno deu a planilha para ele, deu a direção para ele se casar, ter filho e construir a arca, 100 anos. Por certo, ele teve, enquanto os filhinhos dele cresciam, enquanto ele teve os 3 filhos, ele cresciam, ele ajuntou todo o material para fazer a arca. Primeiro, gente, ele tinha que ter betume para passar por dentro e por fora dessa arca. Uma arca que era imensa, maior do que uma casa. E ele tinha que betumar isso por dentro e por fora. Agora você imagina o tanto de betume que ele não teve que arrumar. E ele estava sozinho. Talvez no começo o pai dele ajudou. Ele ainda estava vivo. Talvez o pai dele, no começo da planilha, do programa, da preparação, por certo, o pai dele estava junto com ele, né? E ajudou ele pegar todo esse material. Esses troncos, gente, você imagina pegar esses troncos todos para fazer isso. Foi muito tempo. Quando a gente estuda, quando a gente ouve a história de Noé, a gente imagina que foi tudo um passo mágico, mas não foi não, gente. Foi 100 anos de duro trabalho. Duro, duro trabalho. Hoje, uma pessoa para fazer um barco precisa de 2 pessoas. Por certo, a mulher dele ajudar, mas quando ela estava grávida, não tinha como ajudar, né? Pesada, não tinha como ajudar. E depois veio os filhinhos, tem que cuidar dos filhinhos para ela ajudar o marido. Então, no começo, o pai dele ia ser ajudado, até que as crianças ficaram maiores e começaram a ajudar o pai. Então, as crianças de Noé cresceram ouvindo a história de que haveria um dilúvio. E aquilo foi entrando na cabeça deles e que eles tinham que construir essa arca para salvarem eles das águas. Ainda bem que naquela época não tinha escola, né? Quem dava aula para os filhos eram os próprios pais, porque eles também não aprendiam a ler e escrever, né, gente? Ler e escrever eram só para os mandatários, para os religiosos, para os sacerdotes, para os astrólogos também, eles sabiam escrever, ler e escrever. Mas o pessoal normal, comum, da rua, o pessoal normal, o povão, não sabia nem ler nem escrever, então não precisava escola, né? A escola quem dava eram os próprios pais, que é o dia a dia, o ensino de como viver, né? Versículo 5, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Tem uma tradição que o mais novo de Noé, ele nem estava ainda casado oficialmente, ele tinha a namoradinha, ele tinha a noiva, né? Já tinha sido prometido para ele uma esposa. E foi muito difícil, ele quase que não consegue entrar na arca, porque os pais da menina não queriam deixar ela ir, entendeu? E ele falou que não ia sem ela. Então, tem uma tradição nesse episódio aí da entrada na arca, em que quase que ele não consegue entrar. Quase que ele fica de fora. Mas tudo deu certo, o irmão dele foi atrás dele, convenceu a família dela, e aí, né, vieram e entraram na arca. Entrou Noé, versículo 7. E Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio.
Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo o réptil aqui, gente, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui para poder descer aqui. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Eu tenho a impressão que Noé começou a morar nessa arca desde que ela começou quase pronta, e talvez ele tenha entrado para dentro da arca com a família já e morando lá dentro, já fazendo a preparação. Porque você imagina, gente, alimento para todos esses animais. Eles devem ter tido necessidade de plantar isso. Eles eram agricultores, então eles devem ter plantado o próprio alimento, esperar o tempo da cega, né, o tempo da colheita, para armazenar tudo isso. Deve ter sido assim, um trabalho de mais de 2, 3 anos, viu? Só para eles ajuntarem, para eles terem o armazenamento, armazenar todo esse alimento, deve ter levado no mínimo, uns 3 anos. Umas 3 colheitas, para eles conseguirem todo o alimento necessário. Tem animais que só comem frutas, tem animais que só comem grã, verde, né? Então, deve ter sido assim, uma coisa bem interessante para eles. E levou tempo, gente, não foi? Eu estou botando assim no mínimo 3 anos, né? Mas pode ter sido até um pouquinho mais. Então, nesse período, eu acho que Noé já estava dentro para também guardar tudo aquilo que estava lá dentro, né? Porque isso poderia ser saqueado. O povo vendo tanto alimento no lugar só, se tivesse necessidade de algum lugar, ia lá roubar, né? Então, eles devem ter começado a morar dentro logo depois que as coisas ficaram um pouquinho melhores, né? Para se morar. E lembrem, gente, que naquela época não tinha banheiro, não tinha essas coisas, né? Era tudo no matinho. Eles faziam intercâmbio. Então, é bem interessante. Esses detalhes, quando a gente estuda, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pensa, não imagina como é que poderia ser essas coisas, né? Mas realmente não foi uma situação muito fácil. Foi bem trabalhoso para Noé tudo isso e para os filhos também. Ainda bem que eles nasceram depois da revelação a Noé de que ele deveria construir uma arca, porque ele já criou as crianças com essa mentalidade. Nós estamos construindo uma arca, nós vamos entrar dentro dessa arca, nós estamos construindo a arca porque vai chover, porque vai ter um temporal. Eles não deveriam entender muito bem porque eles não conheciam o temporal, mas acreditaram no Pai, confiaram no Pai, né? Como Noé confiou no Eterno e também nos conselhos de Matusalém, né? Então vamos lá. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, esse mês segundo, gente, deve ser contando da idade de Noé. Quando Noé fez 600 anos de vida, no mês segundo depois do aniversário de Noé, porque isso aqui naquela época ainda não tinha ainda não haviam formulado, não haviam ainda implantado um calendário. Então, esse calendário deve ter sido baseado, essa informação deve ter sido baseada no dia do nascimento de Noé, tá? Então, no ano 600 da vida de Noé, tanto é que ele fala no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês daquele, quer dizer, ele tinha 600 anos, 2 meses e 16 dias, quando a chuva caiu, né? Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gente, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vocês estão acompanhando aí aquele furacão que está vendo lá nos Estados Unidos, né?
Só um dia de furacão vai destruir não sei quantas cidades. Só um dia de furacão. Quando ele passar, ele está passando. E aonde ele passa, ele destrói. Eu vou ter que começar tudo de novo, gente, porque aqui apagou. E aí, você imagina, 40 dias de furacão. Vai destruir tudo. Vai destruir tudo. E foi o que aconteceu. Está demorando a entrar aqui, gente. E foi o que aconteceu. 40 dias e 40 noites de chuva. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. É o que eu já falei. Já pensou? 40 dias de tsunami, 40 dias de chuva torrencial. Lá no Rio Grande do Sul, vocês tiveram uma semana de chuva torrencial. E o que aconteceu lá? E não teve nenhum huracane, né? Só teve chuva. Você imagina, você aqui está falando que romperam todas as pontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gente, se vocês lembrarem quando nós estudamos Gênesis capítulo 1, em que o Senhor fez separação entre as águas que estavam embaixo da terra e as águas que estavam no sky, no céu, ele fez separação entre águas e águas, não é assim que lá está falando? Então, existe, as nuvens são água. O negócio, você imagina todas essas nuvens derretendo aqui em cima de Londres, o jeito que está aqui nublado. Ia ser, ia ser um outro dilúvio aqui, se todas essas nuvens aí resolveram derreter e virar água. Mudar o estado delas, né, de gasoso para líquido. Aí a gente ia se ferrar aqui, viu? E no mesmo, versículo 13, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, sem cão, Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Está dizendo, o Senhor Adonai é que fechou a porta. Noé, gente, hoje está aqui, tá, viu? Nossa, meu Deus do céu, hoje está babado. Computador que deu pano, depois aqui, eu vou te contar, viu? Vai ficar. Então, gente, e entraram, e os que entraram eram macho e fêmea. De toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, o Senhor o fechou dentro. Adonai pegou a chavinha, fechou. Não tinha chave, né, gente? Naquela época não se usava chave. Era travas que se usava, né? Mas o Senhor fechou isso por fora. Ele colocou a trave por fora, não tinha como Noé abrir. Tanto é que quando Noé teve que sair da arca, ele saiu pelo teto. Lembra que o Senhor mandou construir uma janelinha lá em cima? A porta que ele mandou construir embaixo, gente, foi só para entrar. Para sair tinha que ser pela janela. E foi o que aconteceu. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Tem muita gente que prega sobre isso, que Deus fechou por fora, e você sabe, né? Porque se Noé fosse ver o coraçãozinho dele,
ou os filhos, né, quando os pais das mulheres começassem a bater, eles iam ficar com dó, né, gente, era sogro, ia colocar tudo para dentro. É, o Senhor, por isso que o Senhor fechou a questão. Não era nem por causa de Noé, por causa da mulher dele, mas por causa dos filhos, das mulheres dos filhos. Você já pensou? Você casada com aquele menino, ou você que nem era casada ainda, mas eles foram lá te buscar e abusar da arca, porque você tinha que procriar depois, e você vendo seu pai e sua mãe batendo lá e você não ia querer abrir? O Senhor fechou por fora. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Agora você me pergunta, Miriam, mas como é que ele sabia que quantos côvados acima da montanha, né, que a água subiu? Ninguém sabia, gente. Isso aí foi o Eterno que revelou para Moisés lá no Monte Sinai. O Eterno falou: Moisés, quando eu mandei o dilúvio na época de Noé, foi 30 côvados acima do monte, dos montes. Foi o Senhor que revelou. Ninguém estava lá do lado de fora para medir nada, né, gente? Vocês imaginam, vocês já pensaram nisso? Está aqui, ó, versículo 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Como é que Noé ia saber disso? Ele estava preso dentro da arca. Foi o Senhor que revelou a Moisés. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, que foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Agora você fala assim, você já perguntou de onde que veio o petróleo? Não, né? O petróleo são resíduos de seres de carne e osso. Né? São resíduos, tudo que morreu antes, tudo que morreu antes e foram enterrados, e você sabe que não é muito difícil a gente entender isso. Se você, as escavações, por exemplo, arqueológicas, são sempre 3, 4 metros abaixo do solo da Terra. E isso são coisas que aconteceram há 3, 4 mil anos atrás. Isso aqui, gente, aconteceu, Deus sabe quando, 50 mil anos atrás, 60 mil anos atrás. Isso aqui foi muito antigo, muito antigo, muito antigo. Essa história de Noé é muito antiga. Então você imagina o tanto que isso não foi entrando, e a terra foi mudando, e foram havendo terremotos, e havendo vulcões, e levando isso debaixo da terra, até que tudo isso virou certo. Aliás, a gente, né, o petróleo que a gente usa hoje é queimando os restos mortais de dinossauros, os restos mortais desse pessoal aí, dos gigantes que habitaram a Terra. Eles viraram petróleo. São resíduos de coisas vivas. Né? Tudo que tem óleo, tudo que tem gordura. Petróleo é gordura, é óleo. E a Terra modificou. A Terra modificou. Sabe aquela velha história de reciclagem? Reciclagem.
Por isso que tem gente que não gosta de andar de nada de motorizado, né? Porque fala que está andando com, que está usando é, o óleo dos antepassados. Mas é verdade, tá mesmo. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Gigantaiada todinha, aquele povo que estava fazendo coisa ruim, comendo as criancinhas, pois é, tudo aquilo foi para baixo da terra. E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias. Quantos meses? 150 dias. Um mês tem 30. Eu nem sei quantos dias que era aquela época, né? Também a gente não vai saber. Mas está dizendo que foi 150 dias da época, né, gente? Qual que era a duração do dia também, não tenho a mínima ideia. Só sei que prevaleceu 150 dias. Foi uma média de 6 meses. Né? 6 meses que durou esse tempo que Noé ficou dentro da arca. Foi 6 meses de chuva. 6 meses. Depois ele ainda teve que esperar. Foi 45 dias de chuva, 45 dias de noite de chuva. Mas ele ficou, a água ficou sobre a terra 150 dias, mas depois ele teve que esperar mais um tempo para a água baixar. Depois, lembra que depois ele ficou soltando? A gente vai ver isso depois, porque já terminamos o capítulo 7 de Gênesis. Mas isso aqui, as águas prevaleceram, ficaram sobre a face da terra, sem escoar nem nada. Por certo, levando os corpos tudinho para debaixo, lá para dentro do mar e tudo, né? Agora lembra, gente, que esse dilúvio, ele foi toda a região lá aqui onde eu estou, por exemplo, né? A Inglaterra, foi toda para debaixo da água. Toda a parte da África, a parte perto a parte da África, que é ali do Egito, que é ali da Etiópia, aquele pedacinho ali, ó, todinho ficou debaixo d'água. Tá? Talvez não a África do Sul, lá que é lá no sul, que fica lá embaixo. Talvez essa não foi. E a América Central também. Bem que depois, lá também houve tempo de dilúvio, viu, gente? Dilúvio assim, o mar subir demais e botar tudo debaixo d'água, depois descer de novo. Isso já aconteceu muitas vezes na América Central e na América do Sul e na América do Norte. Isso também já aconteceu por lá. De cidades inteiras ficarem embaixo d'água e depois o mar desce de novo e aparece tudo de novo. Né? É um ciclo, a Terra gira num ciclo. Tá? Às vezes é aquela música que tem, né? O Nordeste, como fala? O Norte vai virar mar, né? E o mar vira sertão. Pois é, aqui é verdade, viu, gente? O sertão já foi mar. Ah, vocês sabem que o deserto do Saara já foi habitado com árvores, já foi tropical, já teve árvores ali, mas depois houve uma modificação climática na Terra e que virou todo aquele deserto. Aquela areia todinha que está lá era porque estava embaixo do mar, estava embaixo da água. Porque veio a chuva, inundou tudo e trouxe areia. E aí acabou o trópico. Né? Pode até ter sido na época disso aí também, né? Pode ter sido que o Saara foi. Eu não sei quando é que o Saara foi formado, mas foi uma coisa desse tipo também, viu, gente? Foi inundação de água, o mar invadiu, depois foi embora e ficou só areia. Ai, ai, nossa terra é linda, viu, gente? Tem cada coisa aqui, muitos segredos que tem nessa terra. Muitos. Tem algumas cavernas lá no mar Mediterrâneo, lá para o lado assim, da Grécia, para aquele pedaço da Grécia, da Turquia.
da França, né, tem cada caverna lá de sal, coisas lindíssimas. Tem alguns até que fizeram, catedral dentro dessas catedral de todos os santos, toda o crucifixo, tudo é feito de pedra de sal, dentro da caverna. Coisa linda, assim, maravilhosa. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia no Brasil. O vídeo ficou um pouco longo, desculpa, mas é linda essa história, por isso a gente se perde um pouquinho. Tchau, tchau.